Você sabe por que muitas pessoas levam uma oferta para a igreja, faz aquele investimento de oferta para alguma causa e ele não é abençoado? Você sabe por que é? Você sabe por que é que muitas pessoas até dão e Deus não recebe esta oferta que esta pessoa levou, seja para a igreja ou seja para aquilo que aquela pessoa acha que Deus vai se agradar e vai receber e vai abençoar ele? Porque muitas pessoas até dão e não são abençoadas por Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com princípio. Deus não trabalha de acordo com o que eu acho ou do meu jeito. O Senhor disse que minha procedência, no que diz respeito a Ele, tem que ser de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Até para eu dar uma oferta, Ele me orienta como deve ser. A questão é que muitas pessoas têm até estendido as mãos, mas por manipulação, muitas vezes por palavras enganosas, de pessoas que o objetivo é só tirar dessas pessoas, de pessoas gananciosas, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, nem com o reino dele, mas usa da palavra de Deus para fazer motivo de ganho, certo? É muitas estratégias que a cada dia vem se avolumando e que, que o objetivo é só tirar dessas pessoas. Mas muitas vezes essas pessoas também caem nesses enganos e perde até o tempo que aplicou. Por quê? Porque essas pessoas também desprezam a palavra de Deus. Porque o Senhor manda que a gente busque conhecimento. Ele disse que a minha falta de conhecimento pode fazer eu ter atitude errada. E as minhas atitudes erradas vai trazer as consequências. E Deus não é culpado disso. Ele falou: meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque muitas vezes nós desprezamos o conhecimento e não é para ser assim. Então, você quer ter as atitudes certas para que assim Deus também tenha compromisso com aquilo que você fizer? Então atente para o que está escrito. É o que ele falou para Josué. Tenha cuidado de fazer conforme está escrito. Então observe aqui. Vamos tratar desse assunto aqui, ó. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, a partir do versículo 6, olhe qual é a orientação do Senhor. Veja bem, preste muita atenção para que cada atitude que você tomar, Deus possa receber e você veja o resultado de que ele recebeu, que é a resposta. Se você fizer qualquer coisa que Deus mandou você fazer, ele tem compromisso com a palavra dele. Então observe, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, começa assim. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco colhe. O que semeia em abundância também ceifará. Então ele já está indicando que a oferta é uma semente. Cada um contribua segundo propor no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Observe. Observe o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Então, observe aqui, de início ele está dizendo que toda oferta que eu for direcionar a ele, primeiro tem que ser planejada, primeiro tem que ser pensada, tem que vir do coração. Tem que ser, não pode ser algo porque alguém manipulou. Não pode ser algo porque alguém pressionou, porque alguém... Não, não, não. É possível, em algum momento, levantar um pastor, um profeta, e despertar você
acerca do que está escrito na palavra. Por exemplo, teve uma mulher, né, lá no livro de Reis, que ela enfrentou uma questão de uma seca, uma catástrofe muito grande que levou a vida de muitas pessoas. E ela seria a próxima vítima, a próxima pessoa a morrer. E foi regrando a comida até onde pôde. Chegou o momento que ela ia comer o último bolo. E foi no último bolo que ela ia comer que Deus moveu um profeta, Elias, que estava lá no ribeiro de Querite. E o Senhor disse: vá à cidade de Serepta, porque ali tem uma mulher que vai se tornar sua patrocinadora. Só que esta mulher estava numa situação precária, uma situação onde ela ia comer o último bolo. E o profeta, mas Deus não deu a descrição como seria. Lá, ele indicaria quem era. E ele foi. Quando chegou na cidade, ele encontrou uma senhora, situação bem precária, catando os gravetos, os cavacos, para fazer um fogo. E o Senhor sinalizou que era aquela mulher. Então ele começou um diálogo, pediu primeiro um pouco de água. Ela foi pegar um pouco de água para ele, mas ele falou: traga também um bolo. Aí tocou na ferida, que ela era o último bolo. A questão era a fome naquela cidade, muita gente já tinha morrido, e ela seria a próxima vítima. Então ela disse: veja, Senhor, que eu estou aqui catando um cavaco para fazer um fogo, para daqui eu faça um bolo para mim e para meu filho, para que nós comamos e depois morramos. Seremos o próximo. É o último bolo. E foi nesse último que Deus traz esse profeta. Aí o profeta entendeu: então foi por isso então que Deus aqui me trouxe. Pode fazer, como você está dizendo, faça um bolo. Agora pega esse bolo, divida e traga a mim. Porque assim diz o Senhor. Aí ele vai ser uma voz profética e vai trazer a luz da palavra. E ele diz: porque assim diz o Senhor, da tua farinheira não vai faltar farinha, e da tua botija não vai faltar azeite, até que caia a chuva sobre a terra. Porque justamente foi a falta da chuva que causou a seca, onde os animais, as plantações e tudo morreram, certo? E ela decidiu crer. E conforme a palavra que o profeta falou, porque foi Deus que mandou, então Deus cumpriu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz na palavra dele: no passado, se alguém usasse o nome de Deus e profetizasse alguma coisa para alguém, e aquilo não se cumprisse, esse profeta seria morto, apedrejado. Seria bom isso acontecer no dia de hoje. Por quê? Porque o que tem de gente mentindo em nome de Deus, usando o nome de Deus de forma mentirosa, só que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Isso tem trazido um prejuízo muito grande ao reino de Deus. Porque quando um pastor vai tratar da questão financeira, as pessoas já associam a esses mal conduta que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. O objetivo é tirar das pessoas. Só que Deus não vai mudar seus princípios por causa do erro dos outros. É como a gente se comportar errado porque outros estão se comportando desse jeito. Não. Devemos nos manter na postura, naquilo que Deus estabeleceu. Então, a questão financeira é uma questão espiritual. Foi Deus que estabeleceu esse princípio, mas ele regula como deve ser minha procedência. Primeiro ele diz: quem contribui, ele falou, primeiro tem que vir do coração. Se você não reconhece para quem é que você está dando, se você não faz isso com prazer, ele falou, nem faça. Ele falou, ninguém contribua nem com tristeza ou por necessidade. Com tristeza, você não está querendo fazer, mas tem alguém que está manipulando, não faça. Aí Deus já está fora. Deus já está fora, porque ele está vendo que você não queria fazer. Está fazendo porque alguém está coagindo, está pressionando, está usando até de artifício de palavra enganadora. Por isso é importante você conhecer o que está escrito, para você até saber se o que alguém está falando tem fundamento ou não. Na palavra de Deus, se Deus disse aquilo mesmo ou não. Então Deus diz, ninguém contribua, nem com tristeza ou por necessidade. Vou trazer essa palavra como pena. É lamentável que, infelizmente, muitos dos meus irmãos, amigos, pastores, muitas vezes, sabendo que as pessoas têm uma tendência de ajudar, mas por condolência,
Porque a maioria das pessoas não sabe o que é honrar. Eu já falei isso numa outra mensagem que eu tenho no canal, sobre o princípio da honra. A maioria das pessoas aprendeu a estender as mãos por pena. Aprendeu a estender a mão para alguém que está passando necessidade. Muita gente, aqueles que aprenderam a dar esmola. E dessa forma, Deus diz que Ele não quer que ninguém faça na obra dele. Ele disse, não contribua, ninguém contribua. Não, Deus já disse, aqui não quero. Nem com tristeza ou por necessidade. Aí muitas vezes o pastor ou aquela pessoa, para poder as pessoas sentir a necessidade, aí ele apresenta os problemas da igreja, apresenta, nada contra a gente falar do investimento que vai ser feito, mas o que essa pessoa fizer tem que vir dele. Essa pessoa não pode dar com pena. O Senhor diz que se ele fizer por pena, porque está com pena, coitado do pastor, meu Deus, coitado dessa pastora, oh Jesus, tem misericórdia dela, coitado desse grupo, coitado, por pena, o Senhor diz, isso aqui eu não recebo. Se é que eu estou fazendo isso para Deus, Ele diz que eu não faça nem com tristeza ou por obrigação, ou por necessidade. Porque Deus ama ao que faz com alegria, com prazer, reconhecendo para quem é que eu estou fazendo. Então, essa é a razão de muitas pessoas, muitas vezes, não ser abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é necessitado. Deus não é necessitado. No livro de Atos dos Apóstolos, Atos, grave esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a seguir, o apóstolo Paulo declarou esta palavra em bom som. Ele disse, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco ele é servido por mão de homem como que ele necessitasse de alguma coisa. Porque é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Então Deus não é necessitado de dinheiro, Deus não é necessitado de nada daquilo que ele mesmo deu. Nada daquilo que ele mesmo deu. Davi, no livro de Crônica, 1 Crônica 29, ele vai separar uma oferta para a construção do templo. E ele separa tonelada de prata, de ouro, era um homem rico, e ele queria fazer o seu melhor nesta casa que ia ser consagrada a Deus. Então, quando ele separa tudo aquilo, é uma quantidade muito grande. Mas o que ele tinha também foi o próprio Deus que já tinha abençoado, ele só estava dando uma porção. E ele faz essa declaração. Olha quando vem de coração como é. E ele diz assim, o que é que eu estou dando muito para Deus? Ele diz, o que é que eu estou dando muito? Se tudo que eu tenho vem das mãos dele mesmo. O que é que eu estou dando muito? Se o que eu tenho foi ele mesmo que me deu, é ele mesmo que tem me dado. Porque é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Então, meu irmão, a Bíblia diz que oferta é uma questão de honra. A oferta atende um princípio da honra. Se isso aqui que eu estou falando não honra, não expressa honra, Deus não recebe. Deus não recebe, porque ele não é necessitado. Pode até o pastor receber, investir em alguma coisa, mas Deus não recebe isso como para ele. Sabe por quê? Porque ele não é necessitado, ele não é um coitado. Ele diz que o que eu fizer, que eu primeiro reconheça para que eu estou fazendo. Planeje no coração, se é para Deus, faça o seu melhor na medida da sua possibilidade. No livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão teu celeiro e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha a palavra, honre a Deus. Tem coisas que alguém faz
que parece uma esmola para alguém necessitado, e Deus não é necessitado. Deus quer que o que eu faça primeiro venha do coração. E outra, antes dele ver o que está em minhas mãos, ele vê o que está aqui. Ele vê o que está aqui. Porque ele não é necessitado. Ele quer ver se no meu coração há reconhecimento e se eu estou fazendo isso por honra, por reconhecer a ele, que é o autor da minha vida, que é quem me dá todas as coisas e é quem vai me sustentar até o último dia que eu vou ter nessa terra. Então ele sonda meu coração. E ele diz que quando eu fizer, que eu faça de coração. E ele fala, honre ao Senhor. Honrar é uma atitude de reconhecimento. Quando a gente faz algo por honrar uma pessoa, não é porque aquela pessoa é necessitada, é por reconhecer o valor dessa pessoa. É por reconhecer quem ele é. É por reconhecer uma expressão. Então, de repente, eu estou dando algo em minhas mãos, mas o meu coração está transbordando de alegria. Eu queria fazer algo maior. Eu queria fazer algo melhor. Mas o que eu tenho como possibilidade de fazer é estar aqui. O meu melhor está sendo esse aqui. E Deus sonda. Nas vezes que Jesus esteve dentro de templo, que não era costume de Jesus ficar constante dentro de templo, ele estava sempre de cidade em cidade, sempre de encontro às pessoas. Das vezes que ele esteve dentro do templo, ele ficava de junto do lugar onde as pessoas traziam as ofertas. E ele ficava observando a maneira como as pessoas traziam as ofertas. E ele via que tinha gente que trazia uma quantidade expressiva aos olhos humanos, mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está dentro dos seus olhos, mas Deus vê o coração, a intenção e o que aquela pessoa tem. Porque tudo que a gente tem é o que ele mesmo dá, e ele conhece a vida de nós todos. Então, ele ficava observando. Teve pessoas que vinham com valor expressivo, colocava lá, mas veio entre essas pessoas uma mulher que tinha um valor que estava fechado dentro da palma da mão dela. Não dava para ninguém nem ver a quantidade, porque o tamanho era um tamanho insignificante aos olhos humanos. Quando ela fez a parte dela, colocou a sua oferta ali e foi embora, Jesus chama os discípulos e disse, observa aquela mulher que está indo ali. Ela colocou a maior oferta aqui no gasofilaço. Aos olhos de Deus, aos olhos de vocês, vocês vão julgar pelo que vocês estão vendo. Mas esta mulher colocou a maior. E ele explicou. Esses que estão dando aqui, do que eles têm, isso ali é sobra. Já imaginou? Era. Ele não deu muito, aparentemente, mas do que ele tem, isso aqui é sobra. É o que está sobrando. Pegou? Já viu aquela pessoa que vai comprar no supermercado, faz sua feira, e de repente, já tem tudo, já comprei tudo, tá tudo certo, sobrou. Aí de repente sobrou aqui uma nica. Leva para a igreja. Não, sobrou aqui, já resolveu tudo, tá tudo certinho? Sobrou, leva para Deus. Meu irmão, meu irmão, você não tem noção, seria melhor não fazer, de que trata a Deus como que ele fosse um coitado ou um necessitado. E ele não aceita ser tratado desse jeito. O primeiro ato de adoração na Bíblia foi o oferecimento de uma oferta. Caim e Abel, eles dois se dirigiram, prepararam um altar. Abel, reconhecendo que tudo que ele tinha veio das mãos do Senhor, ele pega o seu melhor e apresenta no altar. O outro vai oferecer o que deu, e Deus não aceita ser tratado de qualquer jeito. Pode a pessoa se comportar desse jeito, agora que ele aceita isso aqui dessa pessoa, não, porque ele é Deus, e ele espera que eu trate ele como Deus, como aquele que eu reconheço que sou dependente em tudo. Na verdade, tudo que eu tenho aqui é dele. Eu sou apenas um administrador. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem das mãos dele. Então, quando eu me dirigir para fazer qualquer coisa para ele, que seja o meu melhor. Então, ele disse para os discípulos o que esse pessoal estão dando, do que eles têm, no caso que os discípulos não conheciam, não sabiam, mas Jesus era a presença do próprio Deus na terra. Era o Deus encarnado, era o Deus em forma de homem.
Ele conhecia tanto o coração. Várias vezes Jesus respondeu às pessoas sem as pessoas nem falar. Ele falou: por que você pensa isso em vosso coração? Sabe? Porque ele sonda nossos pensamentos e intenção do nosso coração. Meu pensamento, seu pensamento é uma voz diante dele. Nada passa desapercebido. E o que eu tenho é favor de Deus, é bondade dele, sabe? Então, ele diz: do que esse pessoal está dando, isso aqui não é sacrifício não. Isso aqui é resto, isso aqui é sobra. Agora, tá vendo aquela mulher ali? Você sabia que tudo que essa mulher tinha era aquele valor? Era tudo que ela tinha? E não foi ninguém que mandou, não. Não foi ninguém que mandou, não. Ela foi lá, uma pessoa pobre, certo? Tudo que ela tinha era aquele pouquinho, e ela foi lá dizendo: isso aqui é para Deus, e foi o reconhecimento do coração dela. Ela decidiu, chegou lá e colocou. O Senhor falou: isso aqui vai ficar na memória de Deus, vai ficar registrado. Jesus falou: vai ficar registrado a decisão. Porque o que essa mulher fez, ela reconheceu a sua dependência. O que ela fez reconhecendo que ela é dependente total dele. Porque tem pessoas que pensam que o dinheiro é seu Deus. Tem pessoas que fazem do dinheiro seu Deus. Por isso que o Senhor diz no livro de Mateus que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon é o Deus do dinheiro. A palavra Mamon quer dizer dinheiro. Então tem gente que tem o dinheiro como seu Deus. Ah, meu Deus, isso aqui vai resolver toda a minha vida. Oh, meu Deus. Não sabendo ele, meu irmão, que se ele não contar com a mão de Deus, o dinheiro dele não protege, não livra e não vai levar ele a viver o que Deus queria que ele vivesse. O dinheiro, ele é bom, o dinheiro, ele resolve em parte, mas acima dele tem que estar Deus, que é o autor da nossa vida. Sem Deus, quantas pessoas aí, em meio a tanta prata e tanto ouro, pediram aos médicos: não deixa eu morrer não, doutor, não deixa não. Mas o doutor, infelizmente, teve que dizer: estou fazendo tudo o que posso. Pagar os médicos mais caro que podia, e o médico, infelizmente. Porque a Bíblia diz que o tanto de vida que uma pessoa vai ter nessa terra não depende do tanto de bem que ele possua. É Deus que dá a todos, como Paulo disse, a vida, a respiração e todas as demais coisas. Quantas pessoas que o coração estava trabalhando, ó, e ele achando que poderoso era ele, e é porque eu tenho dinheiro. Só que essa máquina está aqui trabalhando sem motor e sem bateria, não está no controle de ninguém. Eu estou respirando porque ele ainda está trabalhando e a estrutura está funcionando e eu estou respirando. A Bíblia diz: é ele que dá a todos nós a vida, foi quem nos deu, a respiração e as demais coisas que eu vou conquistando. É ele que vai me acrescentando. Então ele espera que quando eu me comporte, eu me reporte para com ele, que eu trate ele com respeito, com honra, com dignidade, que eu trate ele como meu Senhor. A palavra Senhor quer dizer meu dono. E é verdade, e eu quero que ele seja, porque ele é meu autor, meu criador. No Salmo 104, diz assim: todos esperam de ti o sustento. Dando tu, eles recolhem. Se o Senhor vira o seu rosto, fica todo mundo perturbado. Se o Senhor tira o espírito, logo ele volta ao pó. Então, quem o homem pensa que ele é? Ele é dependente de Deus. Então, muitas pessoas não têm recebido a bênção de Deus nas ofertas que eles até direcionam, porque eles fazem muitas vezes como Caim. Trata a Deus como se fosse um necessitado, e Deus não é necessitado. Por isso ele diz: ninguém contribua nem com tristeza ou por necessidade. Então, ou eu faço pelos princípios corretos, ou Deus está fora desse propósito. Tem outra observação que Deus faz em relação a quem leva uma oferta. Ele falou: se você se dirigir a Deus levando uma oferta, com o seu coração cheio de raiva, de ódio, tratou mal os outros, fez mal às pessoas, deixou pessoas magoadas mediante o meu mal proceder. Ele diz primeiro: coloca em ordem, reconcilia primeiro, reconcilia com quem você está atrapalhado, com quem você magoou, com quem você feriu por maldade. Não é gente que está ferido porque é cheio de mimimi, não. Não. Procedência errada.
A atitude errada é que muitas vezes a pessoa tomou, o Senhor diz, nem traga a sua oferta para mim. Sabe por quê? Porque antes de Deus receber o que está em minha mão, Ele quer ver é eu. Eu estou em primeiro lugar. Minha vida está em primeiro lugar. Ele falou, pode pegar sua oferta, deixar no altar separada, vá primeiro, se reconcilie com o seu irmão, está de mal com ele, criou situação, reconcilia, está tudo em paz, então agora venha e apresenta a sua oferta. Porque primeiro Deus quer receber eu, depois a nossa oferta. Você vai ver pessoas na Bíblia que até ofereceram oferta com valores como Ananias e Safira. No livro de Atos, capítulo 5, você vai ver um homem e uma mulher vendo as pessoas ofertando. As pessoas naquele dia vendiam propriedade, vendiam alguma coisa e levavam à igreja para abençoar outros irmãos. Situação que estava agravante naquele dia mesmo. E este casal não tinha qualidade no coração para fazer as coisas. Você já viu gente que faz o que outro está fazendo? Faz para poder aparecer, para mostrar. Meu irmão, não vai muito longe, não. Se não é de coração, não vai muito longe, não. Combinou os dois, vamos vender a propriedade e vendeu. Quando pegou o valor, rapaz, não vamos dar esse valor, não. O pessoal aí tá dando. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente pega uma parte, intoca, e quando chegar lá, a gente diz que o valor foi esse. Então eles queriam se passar por aquilo que eles não eram. Isso se chama hipócrita, hipocrisia. É eu me passar aos olhos das pessoas por uma coisa que eu não sou, porque a Deus ninguém engana. E ele combinou, não vamos junto não, eu vou chegar primeiro, depois você chega. E aí se perguntar, diz que foi com esse aqui. Meu irmão, chegou lá, quem era o pastor era Pedro. E tá aqui Pedro, ó, vendi minha propriedade e tô aqui abençoando a igreja, meu amor, com a obra de Deus e tal. Só que o Espírito Santo sonda, o Espírito Santo conhece, o Espírito Santo, usando de Pedro, falou, Ananias, a propriedade não era tua? Quem foi que mandou você vender? Não foi você que quis vender, não era tua. Se você vendesse ou não vendesse, foi alguém que mandou? Não. Agora, por que você faz arma no coração para mentir? Por que você deixou Satanás encher teu coração de mentira? E você vem aqui mentindo, rapaz. Foi alguém que pediu para tu fazer isso? Você decide fazer, agora decide fazer de uma forma mentirosa. Você não está mentindo para mim. Você está mentindo ao Espírito Santo que está me conduzindo nesse trabalho aqui. Ele desmaiou na hora. Acabou para ele ali, meu irmão. Morreu na hora ali. Porque é Deus que dá a vida e a respiração. Tirou a respiração, acabou o ser humano. Morreu ali. A mulher dele ficou viúva só 3 horas. Cerca de 3 horas de relógio chegou ela. Aí Pedro se adiantou e perguntou, ô Safira, foi por esse valor mesmo, o valor que Ananias tinha dito? Foi por esse valor mesmo que Ananias vendeu a propriedade? Foi isso mesmo, foi esse o valor. Aí Pedro disse, tá vendo esses homens aqui? Acabou de sepultar o teu marido e vai levar você também. Ela desmaiou também na hora. Morreu ali também. Toda a igreja temeu. Dali para frente, meu irmão, quem gostava de mentir, ó, já alinhou. Só que muitas coisas hoje, Deus está dando tempo, mas chega uma hora que Deus diz assim, chega, foi até aqui. Então o que é que Deus espera? Que eu seja sincero diante dele, que o que eu fizer, Deus nunca forçou ninguém a fazer nada. Primeiro que Deus não é necessitado. O que Deus manda fazer é para abençoar a mim mesmo, é para abençoar nós mesmos. Ele é o dono da prata e o dono do ouro, está lá no livro de Ageu. Ele é o dono de tudo. Eu sou apenas um administrador. Prova isso, é que ao sair dessa terra eu não vou levar nada. Porque eu não trouxe, isso aqui não é meu, eu só administro. Até o dia que ele me der. Então, se eu decidir que o que eu vou fazer é para ele, que eu seja sincero, que eu faça o meu melhor, eu faça com prazer. Ele disse, ninguém contribua nem com tristeza no coração, ou por obrigação, ou por necessidade. Porque Deus ama ao que faz com alegria. E ele disse que essa oferta é proporcional. Ele falou, o que semeia pouco, pouco colhe. O que semeia em abundância colhe. Então existe uma proporcionalidade. Deus diz, eu vou retribuir a cada um
conforme as suas obras. É pelo nível de fé. Deus não trata todo mundo igual, é de acordo o posicionamento, o reconhecimento, o que cada um decidiu fazer. Então ele disse que a oferta é uma semente que eu estou semeando no reino dele, que eu estou semeando na obra dele. E na medida do que eu faço, ele vai me responder a nível da minha postura, do meu comportamento, da minha decisão. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que todas as vezes que eu tiver uma atitude em relação a Deus, querendo a bênção dele na minha vida financeira, sabe? Porque quando ele diz, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão teu celeiro e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso aqui está em Provérbios 3:9. Mas aqui em Coríntios, diz aqui, 2 Coríntios 9:10, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da multiplicação. Quando Deus se agrada do que eu faço, Ele nunca vai me responder a nível do que eu fiz, Ele sempre vai responder além. Olha a lei da semeadura, olha a semente que Ele nos dá, como é que funciona. Eu lanço uma semente de milho, e a natureza vai produzir um pé de milho. Desse pé de milho, às vezes eu vou tirar 2 espigas. Pega essas 2 espigas e debulha. E depois faça uma contagem do tanto de caroço em relação àquele que eu plantei. Então esse Deus é necessitado? Vai por aí. Esse Deus é necessitado? Se até o que eu dou, Ele sempre responde além, como é que Ele é necessitado? Eu planto um caroço de milho, multiplica no cálculo, só em 2 espigas de milho que esse pé vai produzir a resposta. É esse Deus aqui que Ele diz que com minha oferta Ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai multiplicar a minha sementeira. A sementeira é o lugar onde eu teria a semente. Que Deus encontre esse reconhecimento e que as minhas atitudes, suas atitudes, sejam de honra a Ele, tratando Ele como Deus, como aquele que eu dependo de todas as coisas, sabe? Pode ter certeza que a bênção dele seguirá a sua vida, porque você fez conforme está escrito. Que Deus abençoe, que Deus encontre essa liberalidade em seu coração, que de maneira nenhuma você se comporte de uma maneira contrária por causa do mal proceder, porque o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus te abençoe, que sua semente seja semeado numa boa terra e que Deus receba e se agrade de cada sementeira sua, de cada semente que você tem lançado e que assim Ele faça prosperar e aumente o fruto da sua justiça. Deus te abençoe grandemente.